Então, aulinha de hoje, transmissão do movimento circular uniforme. Lembrando que velocidade constante, se o movimento é circular, o que está sendo alterado é a trajetória, ok? E aí, eu vou colocar esse eixo a girar. Eu vou girar o eixo, por isso que é a transmissão por eixo. Os dois discos estão acoplados nele, tá bom? Como se fosse transmissão de um eixo de carro, só que o carro, os discos, as rodas são iguais. Então eu tenho o disco A que tem um raio maior que o raio B, ok? Quando eu giro esse eixo, esse disco vai girar com uma certa velocidade linear, uma certa velocidade angular, vai demorar um certo tempo para girar e esse movimento vai começar a se repetir. E tudo o que acontece nesse eixo acontece graças à rotação, tá? do eixo. Então, quando eu giro o eixo, eu rotaciono o eixo, ocorre uma rotação no disco A e também no disco B. Por isso, eu coloquei essas grandezas aqui. Que a gente viu na última aula, tá? Então, pessoal, para e pense aqui, eu tenho o período do A comparado com o período do B. Então, eu vou comparar esses dois. Frequência do A comparado com a frequência do B, velocidade angular comparado com a frequência do B, linear e aceleração centrípeta. Pois esse disco, ele está rotacionando. Então, pega esse disco e vira ele de frente para a lousa, de frente para vocês. Você vai ver um disco pequeno, que é esse disco B, e vai ver o disco grande, que é o disco A, onde eu coloquei a seta de rotacionar, ok? Bom, tanto o ponto A quanto o ponto B, quanto o disco A, quanto o disco B, ele tem velocidades lineares. Eles têm velocidades angulares. Eles têm período, têm frequência, tem tudo isso daqui, galera. Eu pergunto, por que o A gira? Porque ele está acoplado no eixo. Então, se o eixo demorou 3 segundos para dar uma volta, o disco A vai demorar 3 segundos para dar uma volta. Do mesmo jeito o B. Então, quando eu giro o disco, quando eu disco o eixo, eu giro tanto o disco A quanto o disco B. E quem vai dar uma volta primeiro? Ninguém. Eles dão a volta juntos. Eles giram juntos. Por isso, o período do A é igual ao período do B. Os períodos são iguais porque eles são postos a girar ao mesmo tempo. Lembrando que período e frequência, um é o inverso do outro. Período, Paulinho, é o inverso da frequência, não é isso? Opa, claro, olha lá. Período é o inverso da frequência. Então, se eu lembrar dessa equação, sei que o período é igual, a frequência também vai ser igual. Ah, que legal, cara. Paulinho, já sei. Então, se eu lembrar da velocidade angular, é a variação do ângulo pelo intervalo de tempo, ou seja, a rapidez com que gira um ângulo. Isso. E aí, a equação é 2π sobre t ou 2πf, não é, Paulinho? É sim. E aí, se você observar pela equação, nós temos que a velocidade angular depende de quem? Do período ou da frequência. Se o período e a frequência são iguais, nossa velocidade angular é igual. Resumindo, pessoal, quando eu tenho uma transmissão por eixo, tanto o disco A quanto o disco B, eles giram juntos, ok? Se eles giram juntos,
eu tenho período, frequência e velocidade angular, tudo igual. Se a frequência é igual, o período é igual, a velocidade angular é igual. Se o período é igual, a frequência é igual, a velocidade angular é igual. Se ele falar que a velocidade angular é igual, então a frequência é igual, o período é igual. Ok? Esses três, eles caminham juntos. Não tem como eu separar período e frequência, analisar eles. Olha pela equação para vocês verem. Beleza? Só para ter uma ideia de como isso pode valer, pensa no pneu de um carro. O carro está andando, tem como o pneu de um lado estar mais rápido, dar mais voltas do que o outro? A frequência é igual, é um eixo só. Quem gira é o eixo, as duas pontas, pessoal. As duas pontas giram juntas, demora o mesmo tempo para dar uma volta, com a mesma frequência, ok? Quem comanda é o eixo, beleza ou não? Bom, e a velocidade linear? Agora peraí, a velocidade linear são diferentes. Por quê? Se eu lembrar de velocidade linear, o que é velocidade linear? A rapidez com que percorre um determinado espaço. Olha o VA. E Paulinho, você cometeu um errinho aí bobo, né? Ó, esfera A é a externa e a esfera interna é a B. Eu chamei os dois de VA. Por favor. Faz parte. Beleza. Então, olha só. Na esfera B, eu vou dar uma volta em 1 segundo. Aí, o que ele faz? Ele caminha esse espaço. E esse caminho é o comprimento de uma circunferência. Vai para o A. Ele vai demorar o mesmo tempo do que o B, ok? O mesmo tempo. Pois eles estão no mesmo eixo, então tem o mesmo período. Só que eu pergunto, quem que caminhou mais? O disco A ou o disco B? Ah, Paulinho, tá nítido que quem andou mais foi o disco A. Ele percorreu o maior espaço no mesmo tempo, por isso tem uma maior velocidade. Então, a velocidade linear do A, ela é maior que a velocidade linear do B. Calma e não confunde. Velocidade angular é a rapidez com que eles giram. Eles giram juntos. Velocidade linear é a rapidez com que ele percorre um espaço. Por ele ter uma maior circunferência, ele percorre um espaço maior. Volta aqui de novo. Olha a velocidade linear. 2πrf. Lembra da equação? Ou seja, por eu ter um maior raio, eu vou ter uma maior velocidade linear. Ok? E para finalizar, a aceleração centrípeta, olha a equaçãozinha. V2 raios. Essa eu vou com mais calma para vocês. Vou puxar essa equação lá para cima, ok? Vem aqui comigo. Porque onde os exercícios podem pegar um pouquinho vocês. V2 raios. Pergunto, quem tem a maior velocidade linear? Ah, Paulinho, é o A, porque ele está na parte externa, maior raio, né? Verdade. E quem tem o maior raio? O A. Então, peraí. Caramba, esse cara, que é a velocidade linear, é diretamente proporcional a esse cara. E é inversamente proporcional ao raio. Quanto maior o raio, menor a aceleração centrípeta. Estamos falando de aceleração centrípeta, ok?
Pô, Paulinho, ficou um pouco confuso, porque eu tenho um maior, que é diretamente, e outro inversamente. E aí eu vou ficar um pouco confuso. E você pode analisar da seguinte maneira. Vem comigo aqui e agora vamos desmembrar isso daí. Quem que é velocidade linear? Bom, a velocidade linear, ela é parecida com a velocidade angular, lembra? Toda linear é a angular vezes o raio. Isso aqui só um lembretezinho, tá? Só colocar no meu pensamento isso, tá? Vamos só pensar. Balãozinho que eu estou pensando. Minha linear é angular vezes o raio, ok? Então eu vou trocar o V por isso daqui. Então vai ficar aceleração centrípeta V ômega R ao quadrado, ômega ao quadrado, R ao quadrado, dividido pelo raio. Aí eu tenho um raio em cima, raio embaixo. Eu vou lá e simplifico, faço tchaca-tchaca. E aí, a minha aceleração centrípeta fica desse jeito. Ômega ao quadrado vezes o raio. Pessoal, se ele fizer uma transmissão por eixo, ele não demora o mesmo tempo, mesma frequência, mesma velocidade angular? Então a velocidade angular não interfere na aceleração centrípeta, por todo mundo tem igual. O que interfere é o raio. Quem tem o maior raio? É a esfera A. Então quem tem o maior raio vai ter a maior aceleração centrípeta. Então a aceleração centrípeta do A, como ela tem o maior raio, a aceleração centrípeta vai ser maior. Observa-se que a aceleração centrípeta e velocidade linear, elas se comunicam. Do mesmo jeito que a linear e a angular, elas se comunicam. E essas três também se comunicam. Ok? Quando eu tenho a transmissão por um fio inextensível, seria como andar de bicicleta, tá? Ou seja, imagine a catraca e a coroa, ok? Então eu tenho a coroa, a catraca e eu tenho um fio que não vai esticar, tá ok? Então por isso que fio inextensível. Pergunto, galerinha, tem como essa corrente nesse ponto aqui ser mais rápido do que nesse ponto? Ou mais rápido do que ser nesse ponto, linearmente falando? Velocidade linear. Quem anda mais rápido? Ninguém. Porque imagine se esse ponto andasse mais rápido, da corrente, andasse mais rápido que esse. Pô, essa corrente ia encontrar outra lá. Ia tumultuar o negócio. Ok? Então, engrenagens, né? Transmissão por fio inextensível. Não tem como esse cara ir mais rápido do que esse daqui. Eu sempre brinco com vocês. Imagine se eu pego um corintiano, amarro ele, né? E sai puxando ele. Quem dá mais rápido? Se eu vou puxar ele, vou arrastar ele, ele tem a mesma velocidade do que eu. Tá? Ele não vai me alcançar, porque eu estou arrastando ele. Tá ok? Você está dentro de um barco. Você está dentro de um barco. A água te arrasta ele. Então você vai ter a mesma velocidade da água. Ok? Aqui você está na cordinha. Você está na corda. E aí a velocidade da corda nesse ponto ou nesse, em qualquer outro ponto é igual. Tá legal? Então as velocidades lineares são iguais, Paulinho? São iguais. As velocidades lineares são iguais. Só que, imagina só, quando eu dou uma pedalada na minha coroa, eu dou uma volta. Para esse daqui conseguir acompanhar essa esfera, tá? Esse disco, né? No caso a catraca acompanhar a coroa, ele vai ter que dar mais voltas para poder acompanhar e manter as velocidades lineares iguais. Um exemplo tradicional é o passo do pai e do filho. O pai dá um passo grande, enquanto o filho dá 2 passos pequenos, né? Ou seja, o comprimento do passo do pai
é de 1 metro e o passo da criança é de 50 centímetros, ok? Ou seja, a criança tem que dar 2 passos enquanto o pai dá 1. Então, dá uma sensação em que a criança está mais rápido, mas não está, porque estão lado a lado, pai e filho, a criança andando a passos curtos, com muita frequência, muita repetição, enquanto o pai está tranquilo, dando um passo longo, ok? As velocidades são iguais, só que a criança tem uma frequência muito maior, tem um número de repetições maior, porque ela gira mais rápido para poder acompanhar ele. Se ela gira mais rápido, então o tempo dela é menor. Então o tempo desse disco A para dar uma volta é maior que o do B. O B é mais rápido, um tempo menor. Quem tem a maior frequência? Maior frequência é o B, porque ele dá mais voltas. O pai dá 1 passo, enquanto a criança dá 2 passos. Então a frequência do A, ela já é menor. Lembra da equaçãozinha, tio? Período e frequência é inversamente proporcional. Se a frequência da criança é maior, o período dela é menor. Ok? São inversas. E aí, a velocidade com que ela gira. Quem gira mais rápido é quem tem maior frequência. Então, a frequência do A é menor que a frequência do B, portanto, a velocidade angular também ela é menor. Ok? Ela é menor. E a aceleração centrípeta? Quem tem maior aceleração centrípeta? V2 raios. Ok? Quem tem maior raio vai ter menor aceleração centrípeta, certo ou não? Vem comigo aqui, aceleração centrípeta, V2 raios. Vou utilizar essa primeira, não vou para a última, por quê, Paulinho? Porque agora esse cara aqui é constante. Então eu vou deixar ele quietinho, as velocidades são iguais. E aí eu analiso esse daqui. Quem tem o maior raio tem a menor aceleração centrípeta. Quem tem o maior raio, a esfera A, então vai ter o menor aceleração centrípeta. Então a aceleração centrípeta, ela é menor, ou matemática, menor do que a do B. Ok? Ok? Fechou, gente?